Os próximos capítulos de Três Graças mergulham em uma sequência de tensão e segredos que se cruzam com o destino de cada personagem. Raul, abalado e temendo pelas próprias ações, marca um encontro com Joelle no mirante, decidido a revelar a verdade. Bagdá esteve em sua casa. A lembrança da visita do criminoso ainda o assombra. O olhar frio, as ameaças veladas, a promessa de que ninguém mexe com a gente e sai inteiro. Raul tenta manter a calma, mas o medo o consome. Ele sabe que contar tudo a Joelle pode colocar os dois em perigo. E ainda assim, sente que não há mais volta. Quando Kellen descobre o plano do encontro, seu instinto fala mais alto. Raul está desequilibrado, Joelle. Esse mirante é longe demais. E à noite, tudo pode acontecer. A amiga hesita, mas a firmeza de Kellen a convence. Se ele quer conversar, que venha até a igreja. Lá é lugar sagrado, ninguém vai se atrever. Joelle promete pensar, dividida entre a razão e o coração, quer acreditar em Raul, mas pressente que aquele encontro pode mudar tudo. Enquanto isso, na mansão dos Boaz, Arminda vive momentos de puro pavor. Ao subir para o quarto onde guarda a escultura das Três Graças, percebe a janela escancarada. O vento sopra com força, movendo as cortinas, e um calafrio percorre sua espinha. "Ferete, a casa foi invadida!" grita desesperada. O vilão corre até o local, avaliando cada detalhe com um olhar clínico. "Tem certeza de que não foi só descuido?" pergunta. Arminda, trêmula, balança a cabeça. Ninguém toca naquele quarto. E a janela estava trancada. Ferete observa a estátua reluzindo sob a penumbra e pergunta com ironia: "E o que levaram?" Arminda respira fundo. "Nada. Está tudo aqui." Ele sorri, cínico. "Então relaxa. O medo é sinal de culpa. E culpa é o que mata, antes do veneno." Mas por dentro, ele também se inquieta. Sabe que aquela invasão não foi obra de acaso. Alguém anda rondando a mansão, alguém que conhece demais. Na comunidade, Joaquim e Misael têm uma conversa dura. O amigo o confronta por não ter defendido Joelle, humilhada por um grupo de meninas. "Você ficou calado vendo falarem da sua filha." Joaquim reage com agressividade. "Eu não tenho filha. Não tenho família." A frase ecoa como um golpe, mas Misael não se cala. "Você pode fingir que não sente nada, mas o mundo cobra, Joaquim. E essa conta vai chegar." O velho disfarça a dor com ironia, mas as palavras o atingem em cheio. Por trás da casca grossa ainda há um pai arrependido. No mirante, Raul e Joelle finalmente se encontram. O vento frio corta a noite e o nervosismo se mistura à tensão. "Bagdá foi na minha casa, Joelle. Disse que se eu não ficasse quieto, ia sobrar para mim e para você também." Ela o encara firme. "Você tem que denunciar." Raul ri, amargo. "E dizer o quê? Que eu ajudei ele a esconder coisa errada. A polícia me prende antes de me ouvir." Joelle respira fundo, tentando manter a calma. "Então me deixa fora disso. Eu tenho outra vida para cuidar agora." Raul arregala os olhos. "Você tá falando da gravidez?" Ela confirma sem hesitar. "Sim, e não precisa se envolver. Essa decisão é minha." Ele tenta argumentar, mas Joelle encerra o assunto com firmeza. "Você me procurou por medo, não por amor. E eu não vou carregar o peso dos seus erros." Enquanto o casal enfrenta o próprio passado, Ferete e Arminda se unem em mais uma decisão cruel. "Josefa anda desconfiada demais", comenta ele, mexendo em uma caixa de comprimidos. "Vamos resolver isso de vez." Arminda hesita por um instante, mas acaba concordando. Se ela começar a falar, pode acabar com tudo. O plano está traçado. Os remédios de Josefa serão trocados por versões falsificadas. Uma morte lenta, silenciosa, que apagará a matriarca sem levantar suspeitas. Mas Josefa, mesmo doente, não perde o faro. Conversando com Gerluce, comenta: "Tem algo errado." "Como é que o Dr. Macedo sabe que Paulinho anda se engraçando com a cuidadora?" "Essas fofocas não brotam do nada." Gerluce tenta disfarçar, mas a desconfiança de Josefa só aumenta. Há olhares demais, sussurros demais e um clima pesado rondando a casa. Do outro lado da cidade, Célio tenta se aproveitar da situação. Com o olhar malicioso de quem conhece segredos perigosos, procura Macedo e propõe um acordo. "Quero um emprego fixo. Em troca, te conto o que vi na noite em que invadiram a casa de Arminda Macedo." O encara intrigado. "E o que exatamente você viu?" Célio sorri, misterioso. "Vi quem entrou. E não foi ladrão comum."
Foi alguém de dentro. A proposta o deixa em posição vantajosa. Ele sabe demais e pretende lucrar com isso. Enquanto todos se movem em silêncio, uma nova tensão cresce na mansão. Gerluce, aflita com a falta de remédios para Lígia, decide agir por conta própria. Espera Arminda sair e sobe até o quarto das Três Graças, em busca do dinheiro escondido. Cada passo ecoa nos corredores, e o coração dela bate descompassado. Ao abrir o cofre, as notas estão lá, intactas, como um convite ao perigo. Ela pega o dinheiro, mas, ao tentar sair, percebe que a porta está trancada por fora. O desespero a consome. "Socorro! Tem alguém aí?" grita, batendo na madeira. O eco responde, vazio. O ar fica pesado. O relógio parece zombar do tempo que passa. Lá fora, a chuva começa a cair, como se o próprio céu anunciasse que algo terrível está prestes a acontecer. E entre o som das gotas e o farfalhar das cortinas, Gerluce percebe, não está sozinha naquele quarto. Algo ou alguém a observa no escuro. O som que ecoa no quarto das Três Graças faz o coração de Gerluce gelar. Um leve estalo, vindo do canto mais sombrio do cômodo, a faz recuar instintivamente. "Tem alguém aí?" murmura, a voz embargada. Nenhuma resposta. Apenas o ruído do vento entrando pela janela mal fechada e o reflexo das estátuas reluzindo sob a luz da tempestade. O ambiente parece vivo, quase respirando com ela. Assustada, Gerluce tenta forçar a maçaneta mais uma vez, mas a porta não cede. "Não pode ser! Me trancaram aqui!" sussurra em pânico. O suor escorre pela testa, misturado às lágrimas que tenta conter. Lá fora, um trovão ribomba, e a sensação de que há algo, ou alguém, escondido no quarto se intensifica. Um vulto parece cruzar a parede oposta, e ela se encosta nas esculturas, tremendo. "Se for brincadeira, eu juro que mato quem fez isso!" grita, tentando disfarçar o medo. No andar de baixo, Arminda ouve um ruído abafado, mas finge não perceber. Está com Ferete no escritório, planejando os próximos passos. "Depois de Josefa, precisamos pensar em Gerluce", diz ele frio. "Ela anda se metendo onde não deve." Arminda concorda, com o olhar fixo. "Ela sabe demais, e o pior é que finge inocência. Se ela resolver abrir a boca, estamos perdidos." Ferete acende um cigarro e sorri de lado. "Então vamos garantir que ela não fale." Enquanto o casal maquina o próximo golpe, Gerluce tenta se acalmar. Pega o celular, mas o sinal some. A bateria pisca em vermelho. 1%. "Meu Deus, não me deixa aqui!" implora. Quando o aparelho apaga, o silêncio volta, cortante. O vento faz as cortinas se moverem e o pano roça em seu braço, fazendo-a gritar. O grito ecoa pela casa, mas ninguém sobe. O medo vira desespero. Ela tenta bater na porta, chuta, empurra. Nada. O quarto das Três Graças, outrora símbolo de luxo e poder, vira uma prisão. De repente, um barulho metálico se ouve no chão. Uma chave caindo. Gerluce se abaixa, confusa. A chave rola sozinha, como se tivesse sido empurrada por alguém. Ela hesita, olha ao redor e a pega com as mãos trêmulas. Será possível? Insere na fechadura, gira e a porta se destranca. Ao abri-la, um vento gelado invade o corredor. O alívio é imediato, mas a sensação de perigo permanece. Alguém fez isso comigo, e eu vou descobrir quem foi. Do lado de fora, Célio observa de longe a janela do quarto, com um sorriso nervoso. Ele havia visto quando Gerluce entrou, e foi ele quem a trancou, por ordem de Ferete. Mas ao perceber que ela escapou, o medo toma conta. "Se ela falar que me viu, tô acabado." Ele corre para a rua, desaparecendo na chuva. Na manhã seguinte, Josefa percebe algo estranho. Encontra Gerluce pálida, com os olhos inchados, sentada no jardim. "Menina, o que aconteceu contigo?" Gerluce hesita, mas decide contar. "Me trancaram no quarto das estátuas, dona Josefa. Eu quase enlouqueci." A idosa arregala os olhos. "Arminda sabe disso?" "Deve saber. Ninguém mais tem a chave daquele quarto." Josefa segura a mão da moça. "Você tá lidando com gente que não tem alma, minha filha. Sai dessa casa enquanto pode, mas Gerluce não pretende recuar. Agora eu tenho mais um motivo para ficar. Quero descobrir o que Arminda esconde. E se Ferete tá envolvido, melhor ainda. Vou juntar prova por prova, nem que me custe caro."
Josefa a observa, orgulhosa e assustada ao mesmo tempo. Cuidado, menina. O mal gosta de quem desafia ele. Enquanto isso, Raul volta para casa transtornado após o encontro com Joelle. As palavras dela ecoam em sua mente. Essa decisão é minha. Ele sente que a perdeu para sempre. E pior, sabe que Bagdá pode cumprir as ameaças. Pega o celular e liga nervoso. Bagdá, eu fiz o que você quis, mas me deixa fora dessa. Do outro lado, a voz do criminoso soa como um sussurro cortante. Tarde demais, Raul. Agora você faz parte. Na mesma noite, Kellen e Joelle se reúnem na igreja. A amiga confessa que se arrependeu de ter ido ao mirante. Ele estava assustado, Kellen. Disse que Bagdá o ameaçou. Kellen suspira, preocupada. Esses homens são perigosos, e se Raul está envolvido, você precisa se proteger. Essa gravidez muda tudo, Joelle segura o terço entre os dedos e murmura. Só quero paz. Josefa viverá momentos de puro terror em Três Graças. A idosa, que há tempos vem sendo desacreditada pela própria filha, vai presenciar uma cena que deixará todos em pânico. Em meio à noite silenciosa, ela flagrará bandidos dentro da mansão. Entre eles, ninguém menos que Bagdá, o perigoso comparsa de Ferete. A partir daí, a confusão tomará conta da casa e o desespero se instaurará. Sozinha no corredor, Josefa ouvirá um ruído vindo do quarto de Raul. Curiosa, se aproximará, acreditando que o neto pudesse estar passando mal. No entanto, ao empurrar a porta entreaberta, levará um susto daqueles. Diante dela, verá Bagdá segurando Raul pelo colarinho e apontando algo em tom ameaçador. "Meu Deus do céu!" gritará, levando as mãos à cabeça. "O que é isso? Saiam daqui! Vão embora da minha casa!" Apavorada, Josefa sairá correndo pelos corredores da mansão, gritando por socorro. "Acorda, Arminda! Liga para a polícia! Estão no quarto de Raul! Tem ladrão aqui na casa!" berrará em desespero. A confusão será tanta que ecoará por todos os cômodos. Do outro lado, Arminda acordará assustada, sem entender nada. Tremendo, trancará a porta do próprio quarto e pegará o celular para ligar a Ferete. "Ferete, minha mãe surtou de vez", dirá nervosa, mas logo hesitará. Ainda trêmula, refletirá sozinha. Não, deve ser mais uma das maluquices dela. A velha anda delirando com cada bobagem. Convencida de que tudo não passa de uma crise da mãe, decidirá não ligar para a polícia. Enquanto isso, no quarto, Bagdá tentará se recompor após o susto do flagrante. "A maluca da minha avó ouviu vocês. Tá lá na sala choramingando e aos gritos. E agora, o que eu faço?" dirá Raul, completamente desesperado. Bagdá, impaciente, responderá com frieza. "Você não falou que ela é maluca? Então vai lá e dá um jeito na velha. Depois diz para sua mãe que ela teve um ataque e pronto." O rapaz nervoso tentará argumentar, mas o traficante não lhe dará ouvidos. "Se ela abrir a boca, ferra com a gente. Anda logo", ordenará. Em seguida, Bagdá lançará um olhar rápido em direção à escultura das Três Graças, que reluz sob a luz da lua, e dirá com ironia: "Boa noite, minhas senhoras." Depois, apagará a luz e saltará pela janela, sumindo na escuridão com seus capangas. Raul, apavorado, encontrará a avó ainda trêmula na sala. "Vó, calma, não tinha ninguém aqui. A senhora deve ter sonhado, foi só um pesadelo", insistirá, tentando convencê-la. Josefa, contudo, não parecerá acreditar. "Eu vi, Raul. Vi com meus próprios olhos. Eles estavam no seu quarto ameaçando você", dirá, com lágrimas nos olhos. O rapaz insistirá, dizendo que ela deve ter se confundido até que, exausta, a idosa resolve ceder. "Está bem, talvez eu tenha imaginado. Eu não quero mais confusão", mentirá, apenas para proteger o neto. Na manhã seguinte, a tensão ainda pairará no ar. Tentando restabelecer a normalidade, Josefa repetirá a Arminda que tudo não passou de um sonho ruim. "Foi um pesadelo horrível, minha filha. Eu misturei lembranças, sons da noite", dirá, forçando um sorriso. Arminda, aliviada, acreditará por um momento. "Eu sabia. Você anda cansada, mamãe. Precisa parar com essas alucinações", responderá, com ironia. Mas a calma durará pouco. Pouco depois, Ferete ligará para Arminda, exigindo que ela verifique se está tudo certo na casa.
Confere a escultura das Três Graças. Se algo der errado com aquele objeto, vai ser o fim para nós dois, ordenará. Intrigada, Arminda decidirá conferir. Caminhará pelos corredores ainda de camisola, o coração acelerado. Ao chegar ao quarto onde fica a estátua, sentirá um arrepio percorrer-lhe a espinha. A janela estará entreaberta, balançando suavemente com o vento. Meu Deus! Murmurará ofegante. Aproximar-se-á lentamente e perceberá marcas de pegadas no chão. Em pânico, pegará o telefone e ligará para Ferete. Dessa vez não foi delírio da velha Ferete. Ela tinha razão. Esteve alguém aqui em casa de madrugada e entrou pela janela do quarto das Três Graças, dirá, trêmula. Do outro lado da linha, o cúmplice ficará em silêncio por alguns segundos antes de responder. Então eles vieram atrás da escultura. E se Josefa viu alguma coisa, é questão de tempo até ela abrir a boca. Assustada, Arminda sentará no chão, tentando processar a situação. Não pode ser. Raul jurou que era imaginação dela, balbuciará, sem acreditar no que acabou de descobrir. Josefa, do alto das escadas, observará a filha com o telefone nas mãos e entenderá que, enfim, alguém começava a acreditar nela. A idosa respirará fundo e em voz baixa dirá: Eu não estou louca, Arminda. Nunca estive. A partir daquele instante, a relação entre mãe e filha mudará de tom. O que antes era desprezo e ironia começará a se transformar em medo e desconfiança. Arminda perceberá que os perigos que rondam Três Graças são bem mais reais do que imaginava, e que talvez Josefa nunca tenha sido a louca da história. Arminda permanecerá imóvel por alguns instantes, olhando fixamente para a janela entreaberta. O vento frio da madrugada ainda soprava pelas cortinas, fazendo-as dançar de forma inquietante, como se o próprio casarão tentasse lhe contar algo. O coração da vilã batia acelerado. Cada som parecia mais alto, cada sombra mais ameaçadora. Ela, que sempre zombara das suspeitas da mãe, começava a sentir um medo que não conhecia. Eles estiveram aqui, murmurou, quase sem voz. De súbito, passos se aproximaram. Era Josefa, firme, com o olhar carregado de reprovação. Agora acredita em mim, Arminda? Perguntou a idosa, cruzando os braços. Eu vi com meus próprios olhos aquele homem dentro do quarto. Ele podia ter matado o Raul. Você não me ouviu. Preferiu achar que eu tinha enlouquecido. Arminda tentou manter a compostura, mas a tensão atraía. Chega, mãe, não começa. Eu já entendi que entrou alguém aqui, mas não foi por minha culpa. Por culpa sua, sim, rebateu Josefa com a voz firme. Essa casa vive cheia de gente estranha, de segredos, de mentiras. Desde que aquele Ferete passou a frequentar esse lugar, a paz acabou. A menção ao nome do amante fez Arminda se virar bruscamente. Cuidado com o que fala. Ferete é o único que me entende, o único que me ajuda a manter essa casa de pé enquanto você me enlouquece com essas histórias. Disparou nervosa. Josefa respirou fundo. Ajuda? Ou usa você, minha filha? Ele não é confiável. Eu sei o tipo de homem que ele é. E, pelo visto, Raul também. Nesse instante, o nome do neto caiu como uma pedra entre as duas. Arminda franziu o senho. O que está insinuando sobre Raul? Questionou desconfiada. Josefa hesitou. Ele estava lá, Arminda. No quarto com aquele bandido. Parecia assustado, sim, mas também parecia envolvido. Como se soubesse quem era o homem, Arminda sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. Raul, cúmplice de Bagdá? Aquilo seria impensável. Mas as palavras da mãe plantaram uma semente perigosa em sua mente. Não diga bobagens. Raul jamais faria isso, respondeu tentando se convencer. Pois abra os olhos, minha filha. Às vezes o inimigo está mais perto do que imaginamos, disse Josefa, antes de sair do quarto lentamente, deixando a filha sozinha com os próprios pensamentos. Logo em seguida, Arminda pegou o celular e ligou para Raul. Ele demorou a atender, e quando atendeu, sua voz soou hesitante. Mãe? Aconteceu alguma coisa? Quero que venha aqui agora. Precisamos conversar, disse ela, seca. Minutos depois, Raul apareceu na sala, visivelmente tenso. O que foi? A senhora tá com essa cara por causa da vovó de novo? Eu já falei que ela sonhou... Chega, Raul! Cortou ela furiosa. Eu fui até o quarto das Três Graças. A janela estava aberta, tinha marcas no chão. Não me venha dizer que é sonho, porque eu vi com os meus próprios olhos.
Raul empalideceu. Tentou disfarçar, mas o suor denunciava seu nervosismo. Deve ter sido o vento. Alguém pode ter esquecido a janela aberta. Não me subestime, Raul. Eu não sou cega, rebateu Arminda, aproximando-se dele. Quero saber a verdade. Quem esteve aqui ontem à noite? O rapaz, acuado, recuou um passo. Ninguém, mãe. Eu juro, você tá mentindo! Gritou ela, e o som ecoou pela casa. A vovó te viu com aquele homem, e sabe o que é pior? Ela me contou que o tal Bagdá te ameaçou. Você quer que eu acredite que tudo isso é coincidência? Raul engoliu em seco. Eu só queria resolver uma coisa, mãe. Foi um erro. Eu devia ter te contado antes. Arminda arregalou os olhos. Resolver o quê? Ferete mandou o Bagdá aqui para pegar uma parte do dinheiro da fundação. Eu achei que ele ia só buscar o envelope, mas ele perdeu o controle. Eu não sabia que a vovó ia aparecer. Eu juro. A revelação caiu como um raio. Arminda ficou sem ar. Você permitiu que um criminoso entrasse na minha casa, no quarto das Três Graças? Berrou, empurrando o filho. Você colocou a nossa família em risco, Raul. Josefa, que ouvia da escada, se aproximou devagar, horrorizada. Então é verdade. Eu sabia que aquele homem não era estranho para você, Raul. Eu sabia, o rapaz abaixou a cabeça, tomado pela vergonha. Eu só queria ajudar o Ferete. Ele disse que era importante. Arminda riu, nervosa. Ajudar o Ferete? Você e ele acabaram de abrir a porta do inferno dentro dessa casa. O silêncio tomou conta do ambiente. Josefa olhou para a filha e murmurou. Agora acredita em mim? Ferete trouxe o mal para dentro dessas paredes. E se você continuar protegendo esse homem, vai perder tudo. Até o Raul. Arminda respirou fundo, com os olhos marejados, e respondeu num tom amargo. Eu não perco nada, mãe. Eu só começo a entender quem realmente são os inimigos. Lentamente, ela pegou o telefone e ligou novamente para Ferete. Precisamos conversar, e dessa vez cara a cara, disse com a voz fria e firme. Nos próximos capítulos de Três Graças, Gerluce viverá um dos momentos mais intensos de sua trajetória, uma experiência que colocará sua fé à prova e mudará o rumo de sua vida. Com a mãe, Lígia, cada vez mais debilitada e sem condições de comprar os remédios, a jovem se deixará levar pelo desespero e decidirá fazer algo que jamais imaginou: roubar. A decisão vem após descobrir que Arminda guarda uma fortuna em um dos cômodos secretos da mansão, o mesmo lugar onde repousa a enigmática estátua das Três Graças, peça que parece exercer uma aura misteriosa sobre todos que se aproximam. Movida pela necessidade e pela dor, Gerluce entra escondida na casa, aproveitando o silêncio da madrugada. O coração bate acelerado, as mãos tremem. Ela hesita diante da porta do quarto proibido, o mesmo que, segundo os empregados, jamais deveria ser aberto. Mas a lembrança de Lígia tossindo, enfraquecida, a impulsiona. É só um pouco para remédio, depois eu devolvo. Sussurra, tentando se convencer. Ao empurrar a porta, sente um frio na espinha. O ambiente é tomado por uma penumbra pesada, iluminado apenas pelo reflexo pálido da estátua das Três Graças. No canto, ela avista uma sacola cheia de maços de dinheiro, provavelmente deixada por Ferete após mais uma de suas transações suspeitas. Gerluce se aproxima com cautela. Antes de tocar nas notas, faz o sinal da cruz e murmura uma prece. Minha Santa Rita de Cássia, me perdoe se estiver errada, mas é pela minha mãe. Me dá licença para isso, só dessa vez. As lágrimas lhe escorrem pelo rosto. Ela pega o dinheiro e o esconde dentro das roupas, tremendo. No entanto, no exato instante em que se prepara para sair, um estrondo ecoa pela casa, e a porta se fecha sozinha, com força. O barulho faz o coração da jovem quase saltar do peito. Gerluce tenta girar a maçaneta, mas está trancada. O vento gélido percorre o quarto, as velas diante da estátua tremulam e, por um momento, ela sente como se estivesse sendo observada. Tem alguém aí? Grita, sem resposta. Em pânico, encara o rosto sereno da santa esculpida e cai de joelhos. Captei sua mensagem, minha Santa Rita de Cássia. Chora, apavorada. Eu entendi. Não era para eu fazer isso. O medo se mistura à culpa. Com as mãos trêmulas, ela devolve o dinheiro para a sacola e soluça. Me perdoa, minha santa.
Eu só queria ajudar minha mãe. Juro que nunca mais faço isso de novo. O quarto permanece em silêncio, e a porta, milagrosamente, se abre sozinha logo em seguida. O som do trinco ecoa como um alívio e um aviso ao mesmo tempo. Gerluce recua devagar, sem ousar olhar novamente para a estátua. Quando sai, cai de joelhos no corredor e começa a chorar. Ai, minha santa, eu sei que errei, mas não precisava ser tão dura comigo por causa disso. Agora eu tô perdida e mal paga. Lamenta, enxugando as lágrimas. Abalada, ela corre de volta para casa, como se fugisse de algo invisível. Ao chegar, encontra Lígia dormindo e se ajoelha ao lado da mãe. Prometo que vou achar outro jeito. Eu não vou mais me sujar por nada nesse mundo, sussurra, fazendo o sinal da cruz. Durante a noite, quase não consegue dormir, repetindo em pensamento o que viveu. Entre o medo e a fé, sente que algo a protegeu, e que talvez tenha sido poupada de um destino pior. No dia seguinte, Gerluce amanhece pálida e trêmula. As amigas notam seu olhar distante, mas ela evita comentar. Apenas diz: eu vi um sinal. E quando Deus fala, a gente escuta. O episódio se espalha pela chacrinha, e muitos passam a acreditar que o milagre foi uma intervenção divina para impedir o pecado. Arminda, por sua vez, nem imagina que seu dinheiro chegou a ser tocado, e segue acreditando que o cofre da mansão está intocado. Enquanto isso, Gerluce tenta se recompor. Vai à igreja, acende uma vela para Santa Rita e deixa no altar o pouco que tinha guardado, como forma de penitência. Ajoelhada, reza em silêncio, agradecendo por ter sido impedida de seguir pelo caminho errado. Foi o pior susto da minha vida, mas também o mais necessário, confessa a santa. A partir desse momento, a mocinha muda de postura. Em vez de buscar atalhos, passa a se empenhar para conseguir ajuda legítima para a mãe, procurando a farmácia social e os vizinhos da comunidade. Seu arrependimento comove a todos, e até Misael se oferece para ajudá-la. O episódio sobrenatural se torna uma lenda entre os moradores de Três Graças, que passam a dizer que a estátua protege quem tem o coração puro. Mas no íntimo, Gerluce sabe que o sinal que recebeu foi mais do que um aviso. Foi uma segunda chance. E ela jura a si mesma que nunca mais colocará as mãos em nada que não seja seu, nem que a vida a obrigue a passar fome. As consequências do sinal do além, vivido por Gerluce, começam a se espalhar pela cidade como um rastilho de pólvora. A história de que a moça viu uma santa se manifestar dentro da casa de Arminda toma conta da chacrinha, dividindo opiniões. Alguns acreditam tratar-se de um milagre, outros acham que é apenas superstição. Mas, para Gerluce, a experiência foi real demais para ser colocada em dúvida. Desde aquela noite, ela sente uma presença constante, uma mistura de paz e inquietação que a faz acreditar que está sendo observada de perto por algo maior. Mesmo tentando retomar a rotina, Gerluce não consegue se livrar do peso do que viveu. Cada vez que passa em frente à mansão, sente um arrepio percorrer a espinha. Parece que a santa me olha de novo, comenta com Kellen, que se mostra curiosa com o relato. Menina, isso é coisa para se levar a sério. Se a santa fechou a porta, é porque queria te salvar de um pecado maior, afirma a amiga, cruzando os braços com expressão grave. Gerluce apenas concorda com o olhar distante. Foi um aviso, e eu juro que aprendi. Não quero mais me meter com nada errado, mesmo que a fome aperte. Enquanto isso, a situação de Lígia continua delicada. O dinheiro mal dá para os remédios, e a mãe, mesmo enfraquecida, tenta esconder a gravidade da doença para não preocupar a filha. Eu tô bem, minha menina, só um cansaço, diz ela com um sorriso apagado. Mas Gerluce percebe o esforço e, determinada, decide procurar ajuda na paróquia. Lá conversa com o padre Bento, que ouve atentamente seu relato sobre o milagre. Talvez não tenha sido apenas a santa, minha filha, diz o sacerdote. Às vezes o sinal vem para mostrar que a gente ainda tem escolha, e a sua fé já é o começo da cura. As palavras do padre tocam fundo o coração da jovem. Ela passa a frequentar as missas com mais fervor, e sua fé se transforma em força. Começa a ajudar nas ações comunitárias da igreja, distribuindo alimentos e arrecadando doações. O povo da chacrinha, comovido, se une em torno dela e de Lígia. A mudança de atitude não passa despercebida por Arminda, que observa de longe o crescimento da popularidade da moça.
Essa Gerluce anda se achando uma santa agora, resmunga a vilã irritada. Mas o que ela quer mesmo é me derrubar. Certa noite, Arminda decide investigar o boato de que alguém entrou em sua casa. Chama Ferete às pressas e o interroga. Você deixou a sacola no quarto das Três Graças, não foi? O homem confirma, desconfiado. Deixei sim, mas por que pergunta? Porque tem algo errado. Aquele dinheiro foi mexido, responde Arminda vasculhando o lugar com uma lanterna. No chão, ela encontra uma pequena medalha de Santa Rita de Cássia, caída entre as tábuas, a mesma que Gerluce havia perdido durante o desespero. Mas o que é isso? Pergunta Ferete. Arminda segura a medalha entre os dedos e murmura sombria. Um sinal ou uma pista. Nos dias seguintes, a tensão aumenta. Arminda começa a desconfiar que Gerluce teve algo a ver com a invasão, mas a ausência de provas a impede de agir abertamente. Ainda assim, decide se aproximar, fingindo gentileza. Soube que sua mãe não anda bem. Se quiser, posso ajudar. Diz, em tom venenoso. Gerluce sente o veneno por trás das palavras, mas mantém a calma. Obrigada, dona Arminda, mas minha fé já tem me ajudado bastante. O sorriso da vilã se desfaz. A partir daí, uma nova guerra silenciosa se inicia. Enquanto Gerluce busca redenção, Arminda planeja vingança, decidida a descobrir quem ousou violar seu santuário secreto. Ferete, por sua vez, começa a se incomodar com a instabilidade da parceira e teme que o segredo venha à tona. Você tá vendo fantasma onde não tem, alerta ele. Cuidado para não atrair o que não deve. Mas Arminda não se convence. Se foi ela quem tocou no meu dinheiro, vai pagar caro. Milagre nenhum salva ladrão na mesma noite, Gerluce acorda sobressaltada. Sonha novamente com o quarto da estátua, mas desta vez a porta não se fecha. Ela se abre sozinha e a santa parece sorrir. O perdão é o caminho. Ouve uma voz suave ecoando em sua mente. Ao despertar, sente uma paz que há muito não sentia. Sabe que o verdadeiro milagre não foi sobreviver ao susto, mas ter a chance de mudar. Com o amanhecer, decide agir. Reúne alguns vizinhos e organiza uma pequena campanha para arrecadar fundos para os doentes da chacrinha. Aos poucos, sua iniciativa ganha força, e até os mais descrentes começam a se comover. O nome de Gerluce passa a ser associado à esperança. Mas o destino de Três Graças está longe de se acalmar. A medalha perdida de Santa Rita agora está nas mãos de Arminda, que não descansará até descobrir a verdade. E o milagre que salvou Gerluce do pecado pode ser também o estopim de uma nova batalha entre a fé e a vingança. Nos próximos capítulos de Três Graças, Arminda viverá um dos momentos mais intensos e decisivos de toda a trama. Acuada por Ferete e sufocada pelos próprios arrependimentos, ela se verá à beira de cometer um crime terrível, envenenar a própria mãe, Josefa. O plano, porém, não sairá como o esperado, e será justamente nesse instante que a máscara da vilã começará a rachar, revelando um conflito interno que pode mudar o rumo de sua história. Tudo começa quando Ferete, impaciente com a demora na execução de seu plano, entrega a Arminda uma nova dose de comprimidos falsificados. O objetivo é simples e cruel: fazer com que Josefa os tome e, aos poucos, sucumba a uma suposta complicação de saúde. Cansada das pressões e ainda abalada com o retorno de antigas lembranças, Arminda hesita, mas acaba cedendo ao amante. Numa noite silenciosa, ela prepara a bandeja da mãe com um copo d'água e os comprimidos alterados. Seu olhar, frio por fora e desesperado por dentro, denuncia o tamanho do abismo emocional que a consome. Josefa, frágil, mas lúcida, percebe algo estranho no comportamento da filha. Ao ver Arminda se aproximar com a medicação, pergunta com uma ponta de desconfiança: "Que cara é essa, menina? Parece que viu alma penada." Arminda finge um sorriso e responde forçando a naturalidade: "Nada, mamãe. Só cansei um pouco. Tome seus remédios. Vai se sentir melhor." Mas, quando Josefa leva o comprimido à boca, um turbilhão de memórias invade a mente da vilã. A infância pobre, os castigos, as humilhações,
mas também os raros gestos de carinho da mãe. As mãos de Arminda tremem. No instante em que a idosa está prestes a engolir o comprimido, a filha age por impulso, dá um tapa no braço da mãe, fazendo o remédio cair no chão. O som seco do comprimido rolando até parar sob a mesa é o bastante para quebrar o silêncio da cena. Josefa se assusta e, sem entender de início, encara a filha com raiva e incredulidade. "Ficou maluca, Arminda?" grita, tentando se levantar. "O que você fez?" Transtornada, Arminda balbucia uma desculpa qualquer, mas a idosa, sagaz, enxerga o que está por trás daquele gesto. Com voz rouca e cheia de amargura, dispara: "Cagona! Covarde!" As palavras ecoam pela casa como facadas. "Não teve coragem de acabar o serviço, foi? Quis me matar, sua desgraçada!" A acusação cai como uma sentença. Arminda recua. As lágrimas finalmente rompem a frieza que costumava exibir. Sem conseguir responder, ela foge para o quarto, deixando a mãe aos berros e tomada por um misto de ódio e desespero. Na solidão do quarto, a vilã entra em colapso. Passa horas andando de um lado para o outro, lembrando-se de cada frase de Ferrete, das promessas de poder e do medo constante de ser descartada. "É ela ou você, Arminda?" ele havia dito. A frase ressoa como um martelo dentro de sua cabeça. Dividida entre a culpa e o terror, ela não sabe mais se teme o castigo divino ou as ameaças do homem a quem entregou sua alma. Quando o telefone toca, ela já sabe quem é. "Falhou", diz Ferrete, com uma voz gelada, quase sem emoção. "Eu te avisei que não gosto de incompetência. Agora você vai voltar lá e fazer o que tem que ser feito. Dê todos os comprimidos, ou eu mesmo risco o seu nome. A ameaça é clara." Arminda tenta argumentar, mas ele a interrompe com frieza e desliga. O silêncio que se segue é ainda mais ensurdecedor. Pela primeira vez, a vilã parece entender que é apenas uma peça descartável no jogo de Ferrete, e que, ao tentar salvar a mãe, talvez tenha decretado a própria sentença. No entanto, há algo diferente no olhar de Arminda. A mulher que antes agia movida apenas pela ambição, agora carrega um peso novo, o da consciência. O tapa que impediu a morte de Josefa se torna, simbolicamente, o primeiro ato de resistência contra o domínio de Ferrete. A partir dali, ela começa a se perguntar se ainda há salvação para si mesma, e se a chance de recomeçar pode vir do mesmo amor que tentou destruir. Enquanto isso, Josefa, apesar da confusão e da raiva, sente que algo grave está prestes a acontecer. A desconfiança em relação à filha cresce, e ela passa a observar cada gesto, cada palavra, como se pressentisse o perigo dentro da própria casa. A cena encerra com um olhar trocado entre mãe e filha. De um lado, a culpa, do outro, o medo. Entre as duas, um silêncio pesado, carregado de verdades não ditas e arrependimentos acumulados. Esse episódio marca o início de uma nova fase em Três Graças. Arminda, antes fria e implacável, começa a ser consumida pelos próprios fantasmas. A tentativa de assassinato frustrada pode ser o ponto de virada que romperá de vez sua ligação com Ferrete, mas também o gatilho para uma vingança ainda mais perigosa. O que parecia ser apenas um erro momentâneo se tornará o estopim de uma guerra psicológica, onde amor, culpa e poder se misturam em doses fatais. Nos próximos capítulos de Três Graças, o clima de tensão vai se intensificar ainda mais quando Ferrete decidir mostrar sua face mais cruel. Após descobrir que Gerluce vem se aproximando demais de Raul e até frequentando a chacrinha, o empresário perde o controle e a confronta em um de seus acessos de fúria. Em um tom ameaçador, ele deixa claro que não tolera traições nem curiosidades além do necessário. Gerluce tenta manter a calma, mas o medo é evidente. Ferrete, com aquele sorriso frio, aproxima-se dela e dispara. "Se eu fosse você, não me metia onde não é chamada. Há segredos nesta cidade que podem enterrar muita gente, e você pode ser a próxima, se continuar se metendo onde não deve."
Enquanto isso, Kellen comenta com Joelle sobre o perigo que a amiga está correndo. As duas conversam num canto da galeria, aflitas. Essa história da Gerluce com o Raul tá ficando perigosa demais, diz Kellen, preocupada. Ferretti não é homem de perdoar. Joelle, angustiada, confirma. Eu sei. E o pior é que ela não faz ideia do tamanho da encrenca em que se meteu. Na farmácia, Viviane percebe um movimento estranho entre os clientes. Murmúrios, reclamações, olhares desconfiados.